Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no ringue, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem o like, compartilhassem, comentassem nesse vídeo. Para quem puder se tornar membro por R$ 1,99 por mês para ter acesso antecipado, preferência de resposta, grupo de conversa, entre outros benefícios, por gentileza. Também tem um valeu demais a doação direta, mas o importante aí é interagir com este vídeo. Para quem ainda não for inscrito, se inscreva e faça igual a estes membros aqui do canal. Antes de começarmos, gostaria de falar que este vídeo não é sobre as melhores lutas ou as lutas mais bem coreografadas ou nada disso. E sim, o peso que elas teriam na história e no mundo. Este canal trata aqui muito de lore, história, e por isso este vídeo aqui não vai ser diferente. Claro que essa seria a minha visão sobre o assunto, e neste caso aqui é a minha interpretação sobre os fatos, como a lógica funcionaria. Tudo para colocar em perspectiva este mundo e como nós podemos ver o contexto geral. Já vamos começar com um tópico bem interessante e polêmico. Afinal de contas, este confronto é aquele que foi escolhido para fechar o primeiro grande arco da saga, e se entende da história dos bastidores, seria aqui o local onde a franquia toda terminaria. Então, como é que um confronto tão importante está literalmente no lugar mais baixo desta lista? A resposta é muito simples, eu acho. O mundo já estava acabado, o fim já tinha acontecido. O vitorioso aqui levaria o mundo a um novo rumo, ou algo assim, mas vamos explorar isso melhor. Neste momento, Victor e Amelia já tinham sido derrotados, assim como Lucian e Raze. Os vampiros tinham agora Marcus, um híbrido cheio de ressentimento e insanidade, que queria virar um deus, e William, um ser irracional, que poderia voltar a pensar quando se tornasse um híbrido. O primeiro dos imortais já tinha também ido para cima. Tudo já tinha acabado. A estrutura dos imortais já era. E com a vitória de um dos lados, seria uma questão de tempo até os mortais descobrirem sobre os imortais e o purgo começaria. Marcus nunca conseguiria transformar a todos em híbridos, nem em teoria. Então, ainda que fosse importante, o prêmio apenas seria continuar a sua existência, e os níveis de poder estavam bem diferentes. Selene e Michael estavam bem mais fortes do que eles. E ainda que fosse, o que mudaria seria o futuro. Então peças como Samira, Marius, Jacob e outros, eles existiriam mais de outras formas, ou talvez não existiriam. Então é um prêmio que foi o final, mas eles não realmente cravariam o futuro, e sim continuariam a existir de uma outra forma, porque Selene e Michael não tomam o poder, não neste momento. Então quer dizer que se a Selene e o Michael tivessem tomado o poder neste momento, essa seria sim a luta mais importante. Mas eles decidem abdicar deste somente no último filme, que ela toma o reinado. Samira e Varga contra Thamas. Sim, estou usando a pronúncia original. Acham ruim? Comenta e aí você vai pro caminho da roça. Este aqui pode parecer bem estranho, mas tem muita coisa que vem junto com essa ideia. Primeiro, que este confronto apenas aconteceu devido à fraqueza que foi colocada neste mesmo filme, que os vampiros teriam uma grande alergia a Nightshade ou Belladonna, que é uma fraqueza estúpida e idiota, que algum dia eu falo muito melhor sobre ela. Isso sem contar as grandes consequências que ela tem no mundo e como, na verdade, ela deveria até mesmo quebrar toda a lógica interna deste. Isso, pois Varga consegue neutralizar Selene já como uma Vampire Corvinus com este extrato. Ou seja, seria bem mais fácil de derrotar vampiros aqui. Por causa disso, Samira consegue capturar a ex-mercadora e retirar o seu sangue. E assim também se transformaria. E, possivelmente assim como Marius, ela drenaria a sua vítima até a última gota de sangue, terminando com Selene no processo. Se não fosse pela intervenção de Thamas e David, o vampiro antigo entra em confronto com os dois, e apesar de ser uma luta pequena, carregou todo o peso do mundo. Se o casal conseguisse terminar com o antigo rápido,
ou se pararem David de alguma forma, eles teriam impedido a fuga de Selene e também de David. Logo, sem Coven do Norte, sem saber a linhagem dele, sem ritual para ela, os novos anciões não existiriam, Samira tomaria o poder e ela teria seu confronto com Marius, aquele que se esconde atrás do armários. Agora, este seria possivelmente muito diferente. Samira sempre menosprezou o seu inimigo e possivelmente esse seria também o seu fim, e também o de todos os vampiros. Ninguém mais estava preparado para enfrentar Marius, seus Lycans, principalmente sem Selene e os reforços do Coven do Norte. Aquele seria o fim dos vampiros como nós conhecemos. Então, apesar de um pequeno confronto, carrega todo o futuro da franquia nas mãos. O confronto que termina o primeiro filme foi entre esses dois seres, e o simbolismo não poderia ser mais alto. E ainda que não tenha visto isso, deixa eu te explicar. Vamos colocar algumas coisas em uma perspectiva maior. Victor seria o líder mais cruel e mais ditador dos modos de vida dos vampiros. Foi ele quem deixou a sua filha ser queimada por ter um filho com Lycan. Foi ele quem esconde a história e praticamente toma o lugar de Marcus. Ele seria a representação do mundo antigo dos vampiros. Do outro lado, teríamos Michael, um descendente do Corvinus original, alguém que em pouco tempo teve a sua vida mudada por este mundo, tem um amor verdadeiro por Selene e não liga para o que ela seja, a ama por ela mesma, sendo um ser que na mente de Victor não poderia existir, uma abominação para todo o mundo. E quem sabe, alguém que teria o potencial de tomar de volta o poder para o clã do Corvinus, um novo começo. A briga, além de tudo, é muito interessante, demonstra muito bem em pequena escala como que o mundo funcionaria. Primeiro, temos os mercadores que vêm ao resgate do ancião, ajudam a machucar o Michael, dando tempo a Victor e o ferindo o inimigo, demonstrando o poder dos vampiros como estrutura. Ao mesmo tempo que Selene representa todos os erros do Victor, o amor de sua filha que ele traiu, as mentiras dele e todo o resto de seu passado podre, que literalmente usa sua arma para o finalizar. E é como diria o tal do George Lucas. Poetry, so if they rhyme. Uber Lycan e Marius contra Selene. Não foi ao mesmo tempo. Eu sei, mudei o monitor, mas eu só tô testando as coisas aqui, tá? Segura aí as pontas. De forma tosca, mas bem tosca, existem duas etapas para se ter o poder de alguma forma. A primeira é chegar lá, e a segunda é se manter. Eu sei que não é bem assim que funciona, mas dá pra entender o que eu quero dizer com isso. Se não der, me desculpe. A luta contra os dois Lycans aprimorados serve para fixar no topo Selene. Ela consegue enfrentar o melhor dos lobos e sair com vida, e ainda que sejam de forma estranha um pouquinho. Primeiro, o Uber Lycan, que para mim seria muito mais forte do que William e ainda teria praticamente imunidade à prata. A luta contra esta fera é algo bem interessante, ela evita o combate direto, já que foi derrubada antes deste meio, sempre tentando manter a sua distância e às vezes, quando tem a vantagem, tenta ferir o máximo possível. O fim dele se dá pois ela enfia uma bomba de prata no estômago dele e com a junção da explosão mais a concentração gigante de prata fazem com que ele tenha seus sistemas sobrecarregados e vira um pudim de carvão, demonstrando que apesar de mais fraca naquele momento, ainda tinha como derrotar grandes inimigos, ainda que se fosse com armas. A sua experiência conta e conta muito. Então temos a confirmação com Marius, que para mim seja uma forma menor do Uber Lycan e ainda bem menos poderosa. Para mim vai ficar mais ou menos no mesmo nível do William ou para baixo. Quer saber tudo sobre isso? Tem os meus vídeos sobre os mais poderosos de Anjos da Noite. E na primeira luta contra ele, se sai muito mal, ainda que consiga lutar de frente em alguns momentos, a luta é realmente bem desequilibrada. Porém, a sua forma final com o ritual dos vampiros, ela consegue mais poderes e literalmente arranca pedaços dele. Essas duas batalhas juntas demonstram um nível de poder e capacidade da heroína como além da compreensão normal que tínhamos durante os primeiros filmes, sendo então as batalhas mais importantes de todas. Victor contra Lucian. E finalmente chegamos no primeiro lugar, e para mim essa luta seria entre Victor e Lucian.
Se estivesse perguntando sobre William e Amelia, eu tenho meus pensamentos sobre isso e falarei isso daqui a pouquinho, lá no final do vídeo. Como eu já falei do Victor, não vou ficar aqui me repetindo, então o mesmo dele antes vai valer aqui, ainda que seja no passado, ele continua sendo o vilão da história. Já Lucien é bem diferente de Michael em seu papel simbólico. Ele seria a personificação de todos os males dos vampiros. Acho que nunca podemos nos esquecer que os seres da noite escravizaram os Lycans por muito tempo, e Lucien é o pai de todos os Lycans, fazendo com que ele tenha nas costas dele muita culpa, e por um bom motivo. Sei que muitos podem pensar que isso não seria nada, mas na verdade mudaria tudo. Neste momento, os vampiros estariam em um ponto muito alto em sua escalada. A guerra contra os Lycans possivelmente foi um problema financeiro, ou pelo menos deixaria eles com menos recursos do que deveriam ter. Segundo, que assim ele nunca se revoltaria, ou pelo menos não desse jeito, contra os vampiros, já que Michael não estaria no jogo. Afinal, foi devido ao sangue dele que os Lycans começaram um plano final. Essa batalha, na verdade, mudaria todo o futuro, e quem ganhasse poderia levar tudo. Se Victor ganhasse, os vampiros continuariam em seu caminho e seriam ainda mais fortes, ainda mais organizados e quem sabe até melhores do que vemos nos filmes. Agora, se Lucien ganhasse, seria um grande golpe contra os vampiros. Apenas a influência de Amelia para segurar o ressentimento de Marcus talvez não fosse suficiente. Existe tanta coisa que poderia acontecer, o número de possibilidades é tão grande que eu não vou ficar me estendendo muito aqui, mas seria tudo muito diferente. Quem sabe até mesmo merece um vídeo aí de o que aconteceria. Sendo, para mim, essa a batalha mais importante, já que o vencedor mudaria tudo. Só que, infelizmente, a batalha meio que acaba no 0 a 0. Ainda que o Lucien objetivamente tenha ganhado a luta, não finalizou o Victor, fazendo assim o mundo simplesmente continuar. Sem William e Amelia. Aqui eu tentei colocar batalhas, ou seja, duas forças se opondo de alguma forma. E nestes dois casos, aqui foi uma emboscada, ou seja, aqueles que foram derrotados nem mesmo tiveram chance. Para mim, estes dois estavam com seus destinos selados nestes pontos na história. Se quiser saber mais sobre detalhes sobre meus pensamentos, sobre a morte da Amelia e do William, e todo o meu vídeo falando sobre níveis de poder, expectativa e coisas muito importantes aí, tem meu vídeo aí, porque a Amelia foi derrotada, tá bom? É isso aí então, meu povo, muitíssimo obrigado para quem chegou até aqui. Não esqueça de deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal, se tornar membro para quem puder, doação direta, valeu demais, tudo isso e muito mais. Agradeço para quem não for inscrito, se inscreva e vejo todo mundo aí na próxima.